Finalzinho do nosso All News e que tem a ver com Pablo Marçal e Alexandre de Moraes. Como a gente sabe, Alexandre de Moraes intimou Pablo Marçal a se pronunciar, a explicar o uso da rede X, sendo que a rede X está proibida no país. E o candidato derrotado à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, encaminhou por escrito uma resposta à intimação feita pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, pelo fato de ele ter utilizado o X mesmo com a plataforma estando bloqueada no Brasil. O STF confirmou que recebeu a resposta de Marçal, o conteúdo, porém, está sob sigilo. Agora caberá a Alexandre de Moraes avaliar as explicações dadas por Pablo Marçal. Segundo a PF, Marçal utilizou a sua conta no X, que é verificada em selo azul, inclusive, na véspera do primeiro turno para postagens, mesmo com bloqueio da rede no Brasil. E comunicado pela Polícia Federal, Moraes mandou intimar Marçal no próprio sábado. Na decisão, Moraes cita condutas de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação para disseminar mentiras durante as eleições. Essa intimação era para Marçal responder em 24 horas. A decisão de Moraes ocorreu após o Tribunal Regional Eleitoral derrubar o perfil do Marçal no Instagram por conta daquele laudo falso que ele divulgou contra Guilherme Boulos na véspera da eleição. E a Polícia Federal está investigando possíveis crimes contra Pablo Marçal, crimes cometidos por Pablo Marçal durante o período eleitoral e também antes disso, né? A investigação em andamento. Você acha que vai dar alguma coisa isso, ô Josias? Tem grande potencial para dar alguma coisa assim, Fabiola. Embora nós não tenhamos informações sobre as explicações do Pablo Marçal ao Supremo, ele teve que se explicar também ao Tribunal Regional Eleitoral em São Paulo. E ali já se tem alguma informação sobre o que ele disse. O que ele está dizendo é uma anedota. Ele está dizendo que não fez, senão. Primeiro, não foi ele quem fabricou, manipulou aquele laudo que foi divulgado. Aliás, ele já tinha insinuado em manifestações públicas isso. Não foi eu que fiz, eu só divulguei. E ele atribui essa divulgação ao seu direito à livre manifestação de pensamento, como se difundir mentiras se confundisse com liberdade de expressão. Isso, evidentemente, já farta jurisprudência na Justiça Eleitoral, dizendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? E aí ele alega nessas explicações que os seus advogados encaminharam ao TRE em São Paulo, que não houve danos para o Guilherme Boulos, porque se tivesse prejudicado a candidatura, o Boulos não teria avançado, não teria passado para o segundo turno. Essa é a argumentação que eles apresentaram no Tribunal Regional Eleitoral. Evidentemente, já, como disse, uma farta jurisprudência no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, no sentido de que liberdade de expressão não se confunde com impunidade para agressão, né? São coisas absolutamente diferentes, né? E não se pode utilizar redes sociais para difundir mentiras. E essa claramente é uma mentira. Ele próprio está dizendo, ele não se anima, até porque seria ridículo, né? Ele não se anima a defender a rigidez do laudo. Não, o laudo é verdadeiro. Não, ele simplesmente diz, não foi eu que fiz, eu só divulguei. Então, realmente é uma piada. E aí você me pergunta, pode haver consequências? Pode, porque o Alexandre de Moraes, é curioso o que aconteceu com o Pablo Marçal, porque no sábado, quando ele difundiu essa mentira, ele fez também, ele usou o Instagram e usou também a plataforma X, que estava e ainda está sob bloqueio do Supremo. Até ontem, o X o X tinha feito o pagamento das multas, 28,6 milhões de reais, multas cobradas pelo Supremo Tribunal Federal, numa conta errada. Era para pagar no Banco do Brasil e eles pagaram na Caixa Econômica. Ontem transferiram o dinheiro para o Banco do Brasil, para a conta correta. Agora a plataforma pode ser liberada. Tá? Depende de uma manifestação da Procuradoria, mas está a caminho da regularização. Agora, o Pablo Marçal cometeu essa imprudência de utilizar a rede X quando ela ainda estava bloqueada. E aí ele caiu, graças a essa manobra da conta errada, a penúltima manobra do Elon Musk, jogou o Pablo Marçal no colo do Alexandre de Moraes. E ele, então, intimou o Alexandre de Moraes, intimou o Pablo Marçal a se explicar. E nesse despacho, o Alexandre de Moraes citou um precedente já da Justiça Eleitoral, do TSE, que é o caso do Fernando Francischini, era um deputado estadual, teve um mandato cassado,
porque difundiu mentiras pelas redes sociais. E aí ele mostra, Fabiola, no despacho do Alexandre Moraes, para responder objetivamente a sua pergunta, ele mostra o cabo da faca para para o Pablo Marçal. Ele diz: olha, a conduta do Pablo Marçal, em tese, caracteriza abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação, é uma grave afronta à legitimidade, à normalidade da eleição, do processo eleitoral, e pode acarretar a cassação do registro, cassação do diploma, caso seja eleito, ou a inelegibilidade. O registro não faz mais sentido cassar, nem diploma, porque ele não será eleito, foi barrado pelo eleitor no primeiro turno, mas a inelegibilidade ainda é uma possibilidade muito concreta e que se apresenta diante do Pablo Marçal. Isso virá cedo ou tarde, e aí ele vai ficar um jejum aí de urnas por 8 anos. Né? Ele que dizia que se candidataria em 2026, há duas possibilidades, o governador ou o presidente da República, mas não poderá se candidatar, porque se ficar inelegível, como parece provável, ele ficará fora das urnas até 2032. Então não pode se candidatar nem em 2026, nem em 2030. Então vai ficar por 2 ciclos eleitorais fora das urnas, Fabiola. Mas o que o povo quer saber mesmo, o Sakamoto, independente do Marçal ter que explicar, tem gente que fala assim, ah, não quero, nem quero mais saber de Marçal, ele que se entenda lá com Alexandre de Moraes, o problema dele é com a justiça. Eu quero é mesmo é saber se o X vai voltar. A Luanda mandou aqui, o Carlos também falando isso. Aliás, existe isso, né, Sakamoto? Houve o pagamento já o Elon Musk pagou lá a multa de 28 milhões e 600 mil reais, já transferiu para a conta do Banco do Brasil. Não é a conta do Xandão, não, viu, gente? A gente fala assim, ele já depositou na conta do Xandão? Não é na conta do Xandão, não. É na conta que é determinada justamente o pagamento da multa, que é uma conta do Banco do Brasil, que foi encaminhada lá para o Supremo Tribunal Federal. E ele aguarda agora um parecer da Procuradoria-Geral da República, indicando se é contra ou a favor da liberação da rede. Então, assim, tem aí um caminho para que Alexandre de Moraes tome essa decisão. O que você acha, hein? Você já tinha falado aí que não ia voltar antes, né? Você acertou, não voltou. Mas você acha que essa semana já volta o X diante desse pagamento da multa? Qual é a tua expectativa? Acho que volta sim, Fabiola. Agora, é uma vitória do Moraes, né? O título daria até para fazer com em vitória do Moraes. Musk engole orgulho, paga e X vai retornar, né? Então, ou seja, o Moraes vence o Musk, né? Que vai ter que engolir suas bravatas, né? Ele ainda achava que dava tempo de voltar ainda dentro do cenário eleitoral do primeiro turno. Não vai rolar. Vai voltar no cenário entre o primeiro e o segundo turno, né? Vai voltar agora, né? Mas ou seja, já o estrago que ele poderia fazer se ele tivesse no primeiro turno, né, seria muito grande. O Musk está claramente se tornou um, um líder da extrema-direita global, né? Ele vem fazendo campanha abertamente, falou em palanque do Donald Trump, no evento do Donald Trump, está atacando Kamala Harris, está defendendo Trump, utilizando a sua rede, a sua própria conta, que é mais poderosa do que as outras, tem um algoritmo que vai bem mais longe do que as outras, né? Tem tentado articular e interceder em prol da extrema-direita global. O Twitter, que é tão útil para tantas coisas, mas ele está intoxicado por conta de um dono que utiliza como instrumento do seu playground individual. Só que, mesmo bilionários não podem tudo. E essa história mostra isso, né? Porque é uma vitória do Moraes, que segurou a barra, né? E das instituições brasileiras, né? Que vai fazer com que o bilionário coloque o rabo entre as pernas, né? E retorne depois de pagar. E vai ficar de olho, é claro, porque agora ele vai ter que ter uma representação no Brasil, né? Vai ter que manter a representação no Brasil. E se não cumprir outras decisões, o caminho já está dado. Suspensão de novo. Todo mundo já sabe o que que faz, vai ser menos traumático até se ele não cumprir as determinações de retirada de conteúdo da justiça, né? Ele vai sofrer de novo com isso. Ou seja, é uma situação, né, que eu acho que é o seguinte, não é ninguém fica feliz com tudo que aconteceu, mas infeliz a gente ficaria se a gente visse que o Estado brasileiro como um todo dobra a sua coluna, né, e faz uma genuflexão em direção ao dinheiro internacional
pura e simplesmente aceitando pressões de grupos que também lucram com o tipo de interferência que ele está fazendo, né? A gente tem saudade da época que o X chamava Twitter, Fabiola, não só por conta do nome do passarinho, mas por conta da real liberdade de discussão e pela qualidade do debate público que era melhor lá, ainda que contaminado, do que hoje está a xepa. É, mas quem sabe com a volta e esse chacoalhão que Xandão deu no Elon Musk, ele não entre na linha. Não tem esperança, né? É que entrar na linha significa. Uma coisa é entrar na linha, uma coisa é ele ceder e, por exemplo, quando a justiça der uma decisão, ele retirar a decisão da justiça, ele cumprir a decisão da justiça. Isso é uma coisa. A outra era o Twitter, que durante muitos anos era um exemplo global entre as plataformas em termos de análise do próprio conteúdo, em termos de evitar que as suas páginas, né, as suas contas se tornassem redutos de propagação de ódio e de intolerância. O Twitter, hoje, você entra, você tem de tudo. Você tem vídeo de assassinatos, tem vídeo de fotos de cabeça, você tem pedofilia, você tem tudo rodando lá dentro. É uma várzea completa. É o que o Musk chama de liberdade de expressão, né? Mas não é liberdade de expressão. É uma liberdade de atacar a democracia, de cometer crimes, de tudo isso mais. Muito disso não vai reaparecer. Aquele Twitter antigo que tinha uma política interna, que tinha o pessoal que verificava, verificadores e tudo isso mais, aquilo, Fabiola, enquanto tiver na mão do Musk, esquece. É isso. Vamos que vamos? É, já bateu até aquela fominha, né, Josias? Qual é o cardápio hoje aí?